Este vídeo é baseado nos ensinamentos de Dr. Joe Dispenza. Então vamos começar. Você já se perguntou por que é tão difícil mudar? Por que, mesmo depois de compreender o que precisa ser feito, ainda repete os mesmos padrões, as mesmas emoções, as mesmas reações? Talvez a resposta não esteja na falta de força de vontade, mas na própria estrutura daquilo que você chama de eu. A verdade é que a maior parte da sua vida é governada por hábitos, pensamentos automáticos, emoções condicionadas, gestos aprendidos, respostas previsíveis. É como se você vivesse um roteiro antigo, programado há muito tempo, e chamasse isso de personalidade. Mas e se esse eu que você defende com tanta convicção for apenas uma coleção de memórias? E se para criar uma nova vida, você tiver que fazer algo impensável, desaprender quem você acredita ser? É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o processo de podar o velho eu e liberar a energia necessária para criar uma nova realidade pessoal. Imagine que sua mente é um jardim. Por anos, você plantou os mesmos pensamentos, regou as mesmas emoções e cultivou as mesmas histórias internas. O resultado? As mesmas flores, as mesmas ervas daninhas, o mesmo cenário previsível. Para que algo novo cresça, o primeiro passo não é plantar, é podar. Desaprender é o início da transformação. Dr. Joe Dispenza explica que toda mudança verdadeira começa com a consciência do que é inconsciente. O cérebro humano é uma máquina de repetição. Ele se conecta a padrões familiares, disparando os mesmos circuitos neurais milhares de vezes por dia. Esses circuitos produzem as mesmas substâncias químicas, e o corpo, viciado nelas, aprende a viver preso ao passado. Você pensa como ontem, sente como ontem, age como ontem e, naturalmente, cria o mesmo amanhã. Mas quando você começa a observar o próprio pensamento, algo poderoso acontece. Aquele que observa já não é o mesmo que pensa. Surge uma distância, e nessa distância nasce o poder de escolher. É aqui que o processo começa. Tornar o inconsciente consciente. Pergunte-se: quais pensamentos você pensa todos os dias, sem perceber? Quantas vezes repete mentalmente as mesmas preocupações, as mesmas críticas, as mesmas justificativas? E o mais importante, que emoções acompanham esses pensamentos? Ansiedade, culpa, raiva. Cada uma delas é um programa instalado no corpo. Despertar é interromper o script, é olhar para dentro e dizer: basta. É perceber o instante exato em que o velho eu tenta tomar o controle. Aquela reação automática, aquele impulso familiar, e escolher não agir da mesma forma. Quando você inibe a reação, o cérebro começa a se reorganizar. As conexões sinápticas associadas ao passado se enfraquecem. É como se você, conscientemente, começasse a podar os galhos mortos da sua mente. Esse é o momento de libertação. Cada vez que você escolhe não se identificar com a raiva, o ressentimento ou a culpa, está retirando energia de velhos programas. O corpo, que estava quimicamente preso ao passado, começa a se libertar. Essa energia liberada, que antes estava investida em emoções antigas, torna-se disponível para criar algo novo. Mas atenção, o desaprender, por si só, não basta. É preciso germinar uma nova mente. Depois que o terreno é limpo, vem o plantio. Dr. Dispenza explica que o cérebro muda quando aprendemos algo novo. O conhecimento é o primeiro gatilho de reorganização neural. Então, o próximo passo é definir uma intenção clara. Quem você deseja ser? Não se trata apenas do que você quer conquistar externamente, mas de como quer se sentir. Você quer ser alguém mais confiante, mais calmo, mais aberto ao amor? Então precisa começar a ensaiar mentalmente esse novo estado de ser. O cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada intensamente. Quando você visualiza, com clareza, emoção e presença,
O cérebro começa a disparar novos padrões, como se o futuro já estivesse acontecendo. As redes neurais antigas perdem força e novas conexões se formam. É assim que o cérebro deixa de ser um registro do passado e se torna um mapa do futuro. Mas para que o ensaio mental seja eficaz, ele precisa vir acompanhado de emoção. E aqui entramos na terceira fase: condicionar o corpo ao novo estado de ser. Muitas pessoas tentam mudar apenas com o intelecto, acumulando informação, mas permanecendo emocionalmente no mesmo ponto. O corpo continua reagindo com medo, ansiedade, raiva, e a energia que poderia ser criativa é gasta sustentando o passado. A verdadeira transformação acontece quando a mente e o corpo entram em coerência. Dr. Joe Dispenza ensina que, ao unir uma intenção clara, a carga elétrica do pensamento, com uma emoção elevada, a carga magnética do sentimento, você cria uma nova assinatura eletromagnética. Pense nisso. Cada pensamento é uma mensagem enviada ao campo quântico. Mas o campo responde não ao que você pensa, e sim ao que você é. Se você pensa em abundância, mas sente carência, o sinal é incoerente. Se visualiza saúde, mas sente medo, o campo não responde. A chave está na coerência entre o cérebro e o coração. A emoção elevada, gratidão, amor, alegria, inspiração, é o sinal que diz ao campo: já aconteceu. Quando você sente gratidão por algo que ainda não se manifestou, está instruindo o corpo e o campo a colapsarem essa realidade. A ciência da epigenética comprova que, ao sustentar emoções elevadas, o corpo muda biologicamente. Genes são ativados ou desativados por sinais químicos internos. Ou seja, ao pensar e sentir como o seu eu futuro, você literalmente instrui o corpo a se tornar essa nova versão. O futuro começa dentro, mas há um momento decisivo nesse processo: a entrega. Depois de semear e sentir, você precisa soltar, confiar, parar de analisar quando, como ou de que forma o resultado virá. A mente analítica pertence ao passado. O controle é um reflexo do medo. É nesse abandono que o milagre acontece. O campo quântico é um oceano de infinitas possibilidades. Quando sua nova assinatura eletromagnética, coerente e sustentada, vibra em sintonia com uma dessas possibilidades, ela colapsa na sua experiência. É o ponto em que a realidade responde. E o mais fascinante é que, quando isso acontece, quase sempre vem de forma inesperada. Um encontro, uma coincidência, uma oportunidade improvável. A surpresa é o selo da inteligência maior, mostrando que o processo funcionou. Nesse instante, você não apenas acredita, você sabe. E esse saber reforça o novo estado de ser, criando um ciclo virtuoso. Quanto mais você observa o novo resultado, mais acredita no processo. E mais o processo se repete. Mas lembre-se, isso não é um evento único, é um treino. Desaprender é diário. A mente velha vai tentar voltar. Ela sempre tenta. A diferença é que agora você sabe que pode observá-la sem se identificar. Quando o pensamento antigo surgir, veja-o como uma folha seca caindo. Não lute, apenas reconheça e volte ao novo estado de ser. Esse é o verdadeiro poder da autoobservação. O velho eu vive reagindo. O novo eu escolhe conscientemente. E aos poucos, essa escolha cria uma nova personalidade, e essa nova personalidade começa a criar uma nova realidade. Pense nisso. Você não está preso ao que foi, está apenas repetindo o que aprendeu a ser. Podar o velho eu não é destruir nada, é liberar espaço para o novo crescer. E quando você se torna o jardineiro da própria mente, entende que o processo de evolução não é adicionar, e sim remover. Remover o que não serve, o que limita, o que aprisiona. O resto floresce naturalmente. Então agora, feche os olhos um instante. Respire fundo. Observe o que está acontecendo dentro de você.
pensamentos, emoções, tensões. Apenas observe. Esse é o primeiro passo do desaprender. Ver o que antes era invisível. A cada dia, escolha conscientemente um padrão que você deseja podar. Talvez seja um pensamento recorrente, uma emoção reativa, um comportamento impulsivo. Não tente mudar tudo de uma vez. Apenas perceba e não reaja da maneira antiga. Faça isso repetidas vezes até que o velho se dissolva. E quando o espaço interno se abrir, plante ali uma intenção. Visualize o novo eu. Sinta a emoção como se já fosse real. Sustente essa vibração por alguns minutos, todos os dias. Com o tempo, o corpo e o cérebro se alinharão à nova frequência. E o campo responderá. Porque o segredo não é esperar que o mundo mude, é mudar quem o observa. Este é sua expansão mental, um espaço para despertar sua consciência. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe e comente como você está aplicando isso no seu dia a dia. E se quiser aprofundar, assista ao próximo vídeo sobre como criar coerência entre o coração e o cérebro. Lembre-se, o novo você já existe. Só precisa ser ensaiado até se tornar real.